Meus amados irmãos, uma boa noite, a paz do Senhor. É motivo de grande alegria poder nessa noite estar aqui com os irmãos, falando da poderosa palavra de Deus, palavra essa que liberta, palavra que transforma, palavra que salva, palavra que cura, palavra que transforma a vida do homem, que traz o homem pecador a uma nova maneira de vida, que faz o homem ter novamente comunhão com Deus, que traz o homem pecador. A palavra de Deus, meus irmãos, ela muda as nossas vidas. Hoje, meus irmãos, nós vamos falar a respeito do amor do nosso Pai Celestial. Nessa noite, nós vamos falar um pouco a respeito de quem somos nós, quem é Deus, o que nós precisamos fazer para ter o perdão de Deus, para ter comunhão com o Pai. O texto em apreço que nós vamos estar meditando nessa noite é no livro de Lucas, no capítulo 15. O capítulo 15 de Lucas é considerado o capítulo dos achados e perdidos. Eu não vou fazer a leitura do texto, porque é uma leitura muito longa. Vai do verso 11 ao verso 24. Mas a história é a seguinte: Jesus vai contar a história de um filho. Esse filho chegou a determinada idade da sua vida, ele pediu a seu pai a sua herança, estando seu pai ainda vivo. Seu pai vai com muita tristeza, reparte a herança com o seu outro filho, e aquele filho que pediu a herança sai da presença do pai, sai da casa do pai e vai viver uma vida dissoluta, uma vida de acordo com a sua própria vontade. Mas como tudo nessa vida acaba, o dinheiro daquele jovem acabou. Quando o dinheiro daquele jovem acaba, ele se deu conta de que ele estava perdido no mundo sozinho. Foi procurar emprego. Encontrou um emprego para cuidar dos porcos, para alimentar porcos. De repente, aquele jovem que antes era rico se torna pobre a ponto de querer comer a lavagem dos porcos. Aí a Bíblia vai falar que aquele jovem caiu em si, ou seja, ele lembrou do seu pai. Ele lembrou que ele tinha um pai e na casa do pai ele tinha tudo o que ele precisava. Tinha vestimento, alimento, tinha tudo o que ele precisava, uma moradia. Então esse jovem retorna para a casa do pai. E a Bíblia vai falar que de longe o pai viu o filho e correu para abraçar aquele jovem. Aí o filho vai falar para o pai. Verso 21. Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei um bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegramo-nos.
porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Meus irmãos, o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, principalmente ali do verso 11 ao 32, Jesus vai falar a respeito do filho pródigo. Mas antes do filho pródigo, Jesus vai falar também mais duas parábolas. Jesus vai falar da parábola da ovelha que se perdeu e também vai falar da dracma que se perdeu. Dracma é uma moeda da época. Irmãos, quando nós vamos para o início do capítulo 15, o capítulo 15 vai começar falando assim: e chegavam-se a Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola dizendo. Então, meus irmãos, aqui no começo do capítulo 15, nós já vamos entender o contexto dessas parábolas. Por que Jesus vai falar de uma ovelha que se perdeu de dentro da casa? Por que Jesus vai falar de uma moeda que se perdeu dentro da casa? E por que Jesus vai falar de um filho que saiu da casa do pai? Naquele contexto, naquele momento, Jesus foi interrogado pelos fariseus porque ele comia com pecadores e com publicanos. Mas aqueles fariseus se esqueceram que do mesmo jeito que eles eram judeus, ou seja, o povo escolhido de Deus, os publicanos e os pecadores também eram. É como se você tivesse um irmão e esse irmão só fizesse coisas erradas. Mas jamais um pai vai deixar de amar o seu filho por aquilo que ele faz. Um pai verdadeiro, ele olha um filho de maneira igual. Do mesmo jeito que o pai olha um filho que é bom para ele, ele olha um filho que é mau, com o mesmo amor. Porque ambos são filhos do mesmo pai. E o interessante é que Deus, como pai de Israel, Deus como pai de todo ser humano, Deus como criador, ele sentia o mesmo amor que ele sentia pelos publicanos e pecadores, ele sentia pelos fariseus. Deus enxergava da mesma maneira. Mas o povo religioso daquela época, as autoridades religiosas, faziam exclusão das pessoas. Os publicanos e os pecadores não tinham direito de entrar no templo, não poderiam ouvir a palavra de Deus, eram excluídos, eram mal vistos pela sociedade. Mas eles se esqueceram, meus irmãos, que Deus amou todos de uma mesma maneira. No capítulo 3 de João, verso 16, vai falar: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus usa a palavra todo, ele quis abranger o mundo todo. Ele quis abranger todo aquele que aceitasse a Jesus, que cresce em Jesus, teria o direito de herdar a vida eterna. Mas naquele momento, quem tinha parado para ouvir Jesus falar era exatamente os publicanos e os pecadores. Os publicanos eram cobradores de impostos. Pecadores eram aquelas pessoas que viviam à margem da lei, pessoas que eram mal vistas pela sociedade por causa das suas práticas. Mas, irmãos,
A primeira lição que nós tiramos aqui nessa noite é: do mesmo jeito que Deus olha para uma pessoa que vive de acordo com a vontade dele, o mesmo amor ele sente por aquela pessoa que está longe da sua presença. A ponto de sentir tristeza quando alguém se afasta da sua presença, a ponto de sentir tristeza quando alguém morre e perde a sua alma. Deus não tem prazer na morte de um injusto. Do ímpio, Deus não tem prazer na morte dele. Ao contrário da morte do justo. A Bíblia vai falar que Deus tem prazer na morte do justo. Por quê? Porque o justo alcançou a vida eterna, porque ele foi justificado por Jesus Cristo. Deus ama eu, ama você, de uma maneira igual, meus irmãos. Deus não ama um filho mais do que o outro. É óbvio que alguns filhos obedecem o pai, mas outros não. Mas não por isso que Deus deixou de te amar. Deus, ele te ama com amor incondicional, a ponto de não poupar a vida do seu próprio filho por amor à minha e à tua alma. A primeira coisa que nós tiramos é a seguinte: Deus ama todos de uma maneira igual. E esse amor é muito grande. É um amor tão grande que João, ao descrever esse amor de Deus pelo ser humano, ele vai falar: Deus amou o mundo de tal maneira. Um amor inexplicável. Um amor, meus irmãos, um amor que fez ele dar o seu próprio filho por amor a nós, para morrer na cruz, para pagar a minha e a tua dívida. Aleluia! Então a primeira lição que nós tiramos: Deus ama todos de uma mesma maneira. Mas Jesus, para passar essa mensagem para os fariseus, para falar para os fariseus que Deus enxergava os pecadores e os publicanos de uma maneira diferente da deles, Jesus, como era de costume, contava por parábolas algumas histórias. Parábola nada mais é que trazer para o mundo terreno as coisas espirituais, ou seja, Jesus usava coisas da terra para explicar celestes. Então Jesus, usando a figura de uma ovelha, vai contar certa parábola dizendo assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as outras 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, feliz. Então, chegando em sua casa, convoca os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, olha o verso 7, meus irmãos, do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então Jesus, para passar essa mensagem para os fariseus, que Deus amava aquele que estava perdido, Jesus vai contar essa parábola. Qual a mensagem de Jesus? Uma ovelha no meio de 99, no meio de 100, ela é tão importante quanto as 99. A Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Qual a expressão que Jesus quis trazer quando ele disse que perdendo uma ovelha, ele vai atrás daquela ovelha? Um amor inexplicável. Jesus aqui quer transmitir o amor de Deus pelo ser humano. Um amor tão grande a ponto de, por causa de uma ovelha, ele deixar as outras 99 e ir atrás daquela ovelha no deserto, procurar. Observe que interessante. Uma ovelha, ela precisa dos cuidados do seu pastor. Uma ovelha, quando ela está longe do rebanho, uma ovelha, quando ela não está sendo cuidada pelo seu pastor, ela fica vulnerável. Vulnerável ao ataque de lobo, vulnerável a tempos, vulnerável a passar fome, a passar sede, vulnerável até a morte. Uma ovelha, quando ela se perde, ela sabe que ela precisa de um pastor.
Mas chega a determinado ponto na vida da ovelha, que ela está tão perdida do seu rebanho, tão perdida do seu pastor, que ela não sabe o caminho. Mas quando o pastor dela ama ela de verdade, aleluia, esse pastor é a figura do próprio Deus. Ele busca essa ovelha perdida. Ele vai atrás da ovelha perdida. Assim foi Deus na minha e na sua vida. Eu não fui atrás de Deus. Ele veio atrás de mim. Prova, irmão Gustavo. Romanos, no capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, Jesus veio atrás de nós. Nós éramos a ovelha perdida. E Jesus veio atrás de nós nos buscar. Nos buscar para quê, irmão? Nos buscar para fazer novamente parte do rebanho do Pai. Porque outrora o pecado nos afastou da presença de Deus. O pecado nos afastou do rebanho de Deus. E nos levou para o mundo perdido. Nos levou para ficar à mercê do diabo. Nos levou para ficar à mercê do mundo. Glória a Deus. Vulnerável aos ataques do diabo. Vulnerável até a morte e a condenação eterna. Mas Deus, com seu infinito amor, aleluia, Ele mandou seu Filho. E seu Filho veio e nos resgatou das mãos do diabo. Nos resgatou da mão do inferno. E nos trouxe novamente para morar com o Pai no seu aprisco. Glória a Deus, no seu rebanho. Aleluia. Isso não é somente, meus irmãos, não é somente para aquele que não é cristão. Serve para nós que também somos cristãos. Jesus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Eu era doente, você era doente. Mas Deus nos amou de uma tal maneira que mandou seu Filho para nos trazer de volta, meus irmãos, a comunhão com o Pai. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, o Senhor, meus irmãos, nos trouxe novamente para o seu rebanho. Mas Jesus, querendo falar mais a respeito, Jesus começa falando de 100 ovelhas, perdendo uma. Mas daí vai se estreitando, vai se afunilando esse amor. A ponto de Jesus, na seguinte parábola, falar o seguinte, lá no verso 8, do verso 8 ao verso 10. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, ou seja, 10 moedas, se perder uma moeda, não acende a luz, varre a casa e busca com diligência, ou seja, busca com cuidado, até a achar. E achando aquela moeda, convoca suas amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a moeda perdida. Verso 10. Assim vos digo que haverá alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus vai mais longe para falar a respeito do amor de Deus. Ele começa falando das 100 ovelhas, depois ele vai afunilar mais esse amor, a ponto de se perder uma no meio de 10. Deus ainda vai atrás daquele perdido. Mas o interessante, meus irmãos, que essa moeda perdida, ela não se perdeu fora da casa. Ela se perdeu dentro da casa. A ovelha foi para fora da casa. Mas a dracma, a moeda, se perdeu dentro da casa. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos dentro da igreja, mas espiritualmente estamos mortos. Espiritualmente estamos frios. Estamos dentro da igreja, mas não oramos mais. Estamos dentro da igreja, mas não jejuamos mais. Estamos dentro da igreja, mas não lemos mais a Bíblia. Estamos dentro da igreja, mas não sentimos mais a presença de Deus. Interessante, meus irmãos, que Deus, aleluia, Ele ainda se preocupa também com aquele que se perde dentro da sua casa. Porque a Bíblia vai falar, meus irmãos, que Deus sonda os nossos corações. Deus sabe o que nós pensamos. Deus sabe o que nós passamos. Deus sabe, meus irmãos, o que nós sentimos no íntimo do nosso coração. Aleluia.
A ponto, meus irmãos, de quando alguém se perde dentro da casa de Deus, dentro da sua ali, dos seus cuidados, Deus ainda quer ter novamente comunhão. E como Jesus falou que o pastor foi atrás da ovelha, da mesma maneira aquela mulher procurou aquela moeda perdida. Olha que interessante. O que significa procurar a moeda perdida? Uma moeda tinha valor. Deus ainda te procura. Embora você se perdeu dentro da casa do Pai, Ele ainda te procura. Ele quer novamente ter aquela comunhão com você. Ele sente saudade de quando você orava. Ele sente saudade de quando você buscava a presença dEle. De quando você tinha anseio pela presença dEle. De quando você lia a palavra dEle, Ele falava com você. Aleluia! Glória a Deus! Deus te busca nessa noite, meu irmão. Deus sente falta da tua companhia. Porque Deus era nosso amigo. Quando nós temos intimidade com Deus, Deus passa a ser o nosso amigo. Interessante, meus irmãos. Deus ainda nos procura. Embora nós tenhamos nos perdido dentro da casa dele. Talvez você não tenha valor para os seus irmãos na igreja. Talvez até o seu líder não foi te procurar. Mas alguém maior do que os irmãos, alguém maior do que o seu líder, alguém que não te ama só da boca para fora, mas pelo contrário, te ama tanto que provou, como nós lemos, deu a vida por você, meu irmão. Ele te busca, ele sente a sua falta. Embora muitas vezes você se sente um ninguém, um mal amado, um desprezado, você não é desprezado, meu irmão. Você é alguém, você é amado por Deus. E Ele te ama tanto, que Jesus morreu por você. Não perca, meus irmãos, essa oportunidade. Quando Jesus termina, Ele vai falar o seguinte: assim vos digo que a alegria diante de Deus, por um pecador que se arrepende. Quando alguém, meus irmãos, é achado por Deus e se arrepende, a alegria nos anjos, a alegria diante dos anjos de Deus, por alguém que se arrepende. Mas, irmão Gustavo, do que eu preciso me arrepender? Eu não faço nada de errado. Eu ajudo o meu próximo. Eu sou uma pessoa boa. Mas, irmãos, não é porque nós fazemos o bem que nós somos salvos. Romanos, no capítulo 3, 23. Porque todos pecaram e separados estão de Deus. Não somos salvos pelas nossas obras. Somente somos salvos por Jesus Cristo. O que nós fazemos ou deixamos de fazer não vai mudar a nossa salvação. Embora uma vez salvo você deva produzir frutos de um salvo. Mas enquanto você não reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, não há salvação em outro. Atos, no capítulo 4, verso 12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Somente em Jesus, meus irmãos, há salvação. E nós estamos separados do amor de Deus quando nós não fomos lavados e remidos no sangue de Jesus. Quando nós não reconhecemos Jesus como nosso Salvador. Infelizmente, nós somos considerados pecadores e separados estamos da glória de Deus. Vai se afunilando mais essa comparação de Jesus. Jesus vai falar de uma ovelha. Depois Jesus vai falar de uma moeda. Mas Jesus vai mais longe ainda. Ele vai falar de um filho. Qual pai, meu irmão,
Qual pai não tem amor pelo seu filho? Qual é o pai que não ama o seu filho? Qual é o pai que não quer estar na presença do seu filho? Qual é o pai que não gosta de ficar ali junto com o seu filho? Assim é Deus na nossa vida. Deus, Ele é um Deus de comunhão. Tanto que lá em Gênesis, Deus passeava com Adão no jardim, na virada da tarde. Aí Jesus vai falar essa história que nós falamos lá no início da live. Jesus vai falar de 2 filhos. Jesus primeiramente vai falar de um filho, um jovem, que queria a sua parte na herança. Mas, quando esse jovem pede a herança, seu pai estava vivo ainda. Todos nós sabemos que a herança foi repartida após a morte dos pais. Foi um tapa na cara do seu pai. Esse filho pedia a sua herança. Mas amém. O pai, por sua vez, deu a sua herança. Esse filho vai embora da presença do pai. Quando ele sai da presença do pai, a Bíblia vai falar que em poucos dias, olha aqui, ó, verso 13. Em poucos dias o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra bem distante. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente, ou seja, vivendo como ele queria. E seus bens acabaram. Aqui Jesus traz a figura desse jovem para a figura daqueles publicanos e pecadores. Pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Foram separados do Pai. Mas o interessante, meus irmãos, o mais interessante, ele gasta tudo que ele tinha, a ponto de passar fome e passar necessidades. Mas aí, meus irmãos, ele foi cuidar dos porcos. Quando ele foi cuidar dos porcos, ele viu que ele estava passando necessidade, que até os porcos estavam comendo melhor do que ele. Aquele filho, lembra que na casa do pai, até os empregados do pai dele tinham abundância. Qual a mensagem nessa palavra? A pessoa sai da presença de Deus, porque na presença de Deus, primeiro de tudo, ela tem perdão dos seus pecados, comunhão com o Pai. Deus restitui essa pessoa à sociedade. Uma pessoa que outrora dava trabalho, era mentirosa, roubava, já não pratica mais as mesmas coisas, mas sai da presença de Deus, vai para o mundo, vive da maneira que ela quer. Mas as coisas passam, meus irmãos, tudo passa, tudo acaba. Interessante que assim é a pessoa que sai da presença de Deus. A alegria acaba, a paz acaba, a comunhão com Deus acaba, a harmonia acaba, as bênçãos acabam. Mas feliz é, meus irmãos, daquele que tem na sua mente guardada a palavra de Deus. Porque embora uma vez ele possa desviar do caminho, mas ele sabe onde voltar para encontrar o Pai. Foi o que aconteceu com esse filho. Ele saiu da presença do seu pai, mas ele se lembrou que ele tinha um pai. E ele conhecia o caminho. Glória a Deus. Irmãos, quando o desviado guarda a palavra no seu coração, ele pode ir para o mundo, mas a palavra não sai do coração dele. E ele, assim como esse filho pródigo, lembrou do caminho da casa do pai, o desviado também lembra do caminho que o leva à casa do pai. Qual é o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que interessante. Quando aquele cristão que se desviou da presença de Deus se lembra que ele tem um Pai que pode dar tudo para ele volta na sua consciência, lembra que ele está em débito com o Pai, procura Jesus, que é o caminho que o leva até o Pai. E Jesus, como ele mesmo disse, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aquele Jesus que é o caminho, restitui novamente o amor do Pai com o Filho. Restitui novamente a comunhão do Pai com o Filho. Muito interessante. Jesus mostra nessa parábola que tanto um quanto o outro tem o mesmo valor diante de Deus. Deus sente o mesmo amor tanto por um quanto por outro. Irmãos, qual é a mensagem de Deus para a sua vida nessa noite? Volte para a casa do Pai. Na casa do Pai, a abundância de pão. Na casa do Pai, a abundância de paz. Na casa do Pai, a abundância de alegria. Na casa do Pai, a abundância de vestimento. Na casa do Pai, meus irmãos, a abundância de tudo e nada falta. E na presença de Deus, de nada nós sentimos falta, meus irmãos. Na presença de Deus, nada vai faltar na nossa vida, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, verso 1. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Porque o Senhor é aquele pastor que, assim como Jesus contou aqui no começo desse capítulo, ele é aquele pastor que busca a ovelha, cuida da ovelha, trata da sua ovelha, dá alimento, moradia, pastos verdejantes, como vai falar no Salmo 23. A palavra de Deus também vai falar: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Filho, volte para a casa do Pai nessa noite. A palavra de Deus fala com você nessa noite: volte para a casa do Pai. Você não sentirá alegria fora da presença de Deus. Embora o mundo ofereça uma alegria momentânea, na verdade é uma tristeza disfarçada de alegria. Esse vazio que você sente na sua alma, esse vazio que você sente no íntimo do seu coração, é algo que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus, só pode ser preenchido pelo Senhor Jesus. É por isso que Jesus disse: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Jesus nessa noite bate na porta do seu coração e pede para entrar. Dê espaço novamente ao Senhor. Ele te procurou, meus irmãos. Ele te procurou nessa noite e ele te encontrou. Assim como a figura de Deus procurava o pecador nesse contexto do capítulo 15, hoje, mais uma vez, Jesus te procura e ele te achou. E que o teu coração nessa noite, meu irmão, venha ser um terreno fértil, um terreno onde essa palavra venha germinar, a ponto de produzir frutos no seu coração, frutos de arrependimento, frutos que vão te levar para a presença do Pai novamente. E para você que está desviado dentro da casa do Pai, Ele também te espera, Ele também te procura, Ele também te ama, Ele também quer novamente ter comunhão com você. Nós não somos ninguém, meus irmãos, longe da presença de Deus. O mundo jaz no maligno. Tudo que há no mundo satisfaz a sua carne, mas não o seu espírito. É por isso que a Bíblia vai falar que aquele que anda conforme o Espírito, ele alimenta o seu espírito. Aquele que anda conforme a carne, alimenta a sua carne. Quando você anda fazendo os desejos da sua carne, ou seja, os desejos do mundo, você tem distância de Deus, do seu espírito. Mas quando você anda em espírito, ou seja, fazendo a vontade de Deus, você faz a vontade do Espírito Santo. E quando você tem o Espírito Santo na sua vida, olha que interessante, fruto do Espírito Santo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé,
mansidão, temperança. São os frutos que quem tem o Espírito de Deus tem. Fora do Espírito Santo de Deus não há alegria, não há paz, não há gozo, não há benignidade, não há fé. Qualquer fé fora de Jesus não é fé, é enganação do diabo. Irmãos, nessa noite o Pai te chama. Volta para a casa de Deus. Volta para a presença do Pai. Porque, como a Bíblia vai falar aqui, que o próprio Jesus disse, a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Os anjos fazem festa por um pecador que se arrepende. Aleluia! Jesus, nessa noite, busca aquele que estava perdido. Vamos estar orando nesse momento, meus irmãos. Vamos estar orando. Eu creio que Deus há de fazer a obra na tua vida. Eu creio que Deus, meus irmãos, vai terminar a boa obra que Ele começou na sua vida. Basta nós crermos. Basta nós acreditarmos no Senhor. Basta nós nos entregarmos verdadeiramente ao Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Você que quer voltar para a presença do Pai, aí mesmo onde você está na sua casa, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Vamos orar juntamente comigo. Que o Pai nessa noite te espera de braços abertos. Qualquer coisa, se precisar, me mande uma mensagem aqui no Facebook, no meu WhatsApp, pode mandar no privado, não precisa ser nos comentários do vídeo. Qualquer coisa que precisar, nós vamos estar aqui para ajudar. Vamos estar orando nesse momento. Papai querido, graças te dou, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela tua misericórdia, Pai, pelos teus livramentos, pelo teu perdão. Ah, meu Pai, se não fosse o Senhor morrer na cruz por nós, hoje nós estaríamos como aquela ovelha perdida, Pai, à mercê do mundo, à mercê, ó Pai, do diabo, jogado, ó Pai, lançado afora da tua presença. Mas graças a Deus que nos dá vitória através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos redimiu com seu sangue, que nos purificou dos nossos pecados, que escreveu, ó Pai, os nossos nomes no livro da vida e nos deu a garantia da vida eterna, nos deu a garantia da comunhão com o Senhor. Papai querido, no nome de Jesus, aquela pessoa, Pai, que saiu da tua presença, nessa noite o Senhor foi atrás dela, Pai, buscar ela novamente através da tua palavra, através do teu sacrifício, ó Deus, o Senhor comprou a alma dele também. O Senhor nos ama, Pai, de uma maneira igual. Papai, venha trabalhar nos corações através do teu Espírito Santo, trazendo remissão dos pecados, trazendo arrependimento, ó Pai, porque a tua palavra diz que quem convence o homem do pecado é o Santo Espírito. Papai, aquele que se perdeu dentro da sua casa, restitui novamente, ó Deus, a tua presença. Traz a paz novamente, ó Deus, a alegria no Espírito Santo. Papai, traz novamente aquela comunhão que tinha com o Senhor. Papai, o Senhor é Deus zeloso, o Senhor é Deus que cuida da nossa alma, que cuida de nós. Papai, aquele filho que foi da tua presença, gastou tudo o que tinha para dar no mundo, e agora está jogado, ó Pai, nas mãos do inimigo. Está jogado, ó Pai, com a sua alma condenada. Nessa noite o Senhor também busca ele, ó Pai. Traga novamente para a sua casa, para a sua presença, ó Deus. Restitui novamente a tua comunhão com ele, ó Pai. Dá, Senhor, a paz que só o Senhor pode dar. A paz que o mundo dá é uma paz falsa, mas a tua paz, ela é eterna. Papai, escreve novamente o nome no livro da vida. Dá o teu perdão, papai, nós te pedimos no nome de Jesus. Fortalece o fraco, Pai. Dá força para o cansado. Dá ânimo para aquele que está desanimado. Aquele que está dormindo, ó Pai, desperta. Traz, Senhor, novamente comunhão com o Senhor, Pai.
Perdoa, papai, os nossos pecados, as nossas dívidas. Nos ensina, Pai, a viver uma vida de acordo com a Tua vontade. Continua, Senhor, nos guardando, nos livrando, nos abençoando. Dá-nos, ó Pai, uma boa noite de descanso, de sono reparador. Um excelente fim de semana na Tua presença, papai querido. Abençoa, Pai, o nosso culto no domingo. Venha nos guardar, papai querido, que essa doença não chegue na nossa casa, mas que o Senhor nos livre, Pai, como o Senhor tem feito até hoje, guardando as nossas vidas, preservando as nossas almas. Eu te peço, Pai, te agradeço, crendo na vitória, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Irmãos, eu congrego aqui na Igreja Assembleia de Deus do Jardim Vista Alegre, ali na rua do Bar do Zé, próximo ao salão da Vila Rica. Se você sentir o desejo no seu coração de estar vindo congregar conosco, ali você será muito bem recebido pelos irmãos. Meu pastor, pastor Osdir, um homem de Deus, pessoa acolhedora, nosso segundo dirigente, presbítero Eduardo, meu amigo, também está presente comigo nas lives, um homem de Deus também. Ali você terá todo o suporte, todo o apoio que você precisar. Temos escola dominical, temos cultos ao domingo, culto da família. Ali a palavra de Deus ela é pregada verdadeiramente. Precisa de uma ajuda espiritual, nos procure, meus irmãos. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. A palavra de Deus fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado por ficar até agora conosco, ouvindo a palavra do Senhor. Compartilhe esse vídeo para que pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Uma boa noite, um bom fim de semana. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus os abençoe.